família, muito boa noite a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a uma nova transmissão aqui pelo o nosso canal Uncut, e mais uma vez vamos procurar trazer o que está acontecendo aqui na terra do tio Sam, como também em boa parte do mundo. O tema de hoje, a princípio, é esse daí. Deixa eu até colocar aqui. Tribo de Dan, conforme eu havia mencionado que trago atualizações. Porém, hoje, a ladainha dos drones, o Laranjão, o Homem Cenoura, no seu quartel-general aqui em Mar-a-Lago, deu uma entrevista. Pronto, já voltou tudo, pessoal. Do nada caiu aqui o áudio. Como sempre, tem que ter algum desastre durante as lives. Do live caiu tudo aqui com relação ao áudio. Pois bem, deixa eu fazer o seguinte. Eu sei que vocês já estão me ouvindo, porque eu estou vendo o retorno aqui, mas eu preciso ver mais uma coisa, então vou colocar uma vinheta e em seguida a gente volta. Essa crença ficou conhecida como sionismo. O Estado judeu foi a realização do grande projeto de Theodor Herzl. Theodor Herzl, ele foi o fundador do sionismo. Mas ele chegou à conclusão que a causa do antissemitismo é porque os judeus não tinham um Estado próprio. Ele escreveu um livreto, O Estado Judeu. Então, só existe um modo de proteger o povo judeu no futuro. Os judeus devem deixar a Europa e instalar-se em sua pátria, a terra de Israel. Esse livro tornou-se como a Bíblia do sionismo. Sionismo foi o florescer da esperança para o Renascimento. Começou na Primeira Guerra Mundial, a Declaração de Balfour. A Declaração de Balfour foi significante, não foi apenas uma carta a um amigo, em termos de expressar a política britânica. Então, a Declaração de Balfour foi uma carta do Lord Balfour para o Lord Rothschild. Na Primeira Guerra Mundial, a Turquia era aliada da Alemanha, que foi o lado perdedor. Então o Império Turco-Otomano foi desmantelado. E porque o Império Turco-Otomano foi desmantelado, depois da Primeira Guerra Mundial, o britânico Lord Balfour escreveu uma declaração dizendo que ela deveria ser uma pátria para os judeus. Sim, esse foi o início de uma imigração maior. Dezenas de milhares de judeus, procedentes principalmente do leste europeu, se fixaram em Israel. A Declaração de Balfour foi uma carta para o Lord Rothschild. Então, para entender a Declaração de Balfour, temos que entender quem foi Lord Rothschild. Money is power. Money is the only weapon that the Jew has to defend himself with. Nascido em Frankfurt, Alemanha, em 1744, Meyer Amschel-Bauer era financiador, cambista e ourives na Rua dos Judeus, cuja loja tinha um escudo bem na parte frontal com um hexagrama vermelho. Em algum momento, ele mudaria seu nome para Rothschild, que em alemão significa escudo vermelho. Rothschild logo descobriu que emprestar dinheiro aos governos e reis era mais lucrativo do que emprestar a pessoas físicas. Os empréstimos eram não apenas muito mais vultuosos, como também garantidos pelos impostos nacionais. Meyer Rothschild teve 5 filhos, que ele mesmo treinou nas habilidades de fazer dinheiro e enviou para as grandes capitais da Europa para abrir filiais do negócio bancário da família. You are 5 brothers. I want you each to start business in a different country. One to go and open a house in Paris, one in Vienna, one in London. Choose the most important centers, that when money is to be sent from here to London, let us say, you won't have to risk life and gold. Amschel, here in Frankfurt, will just send a letter to Nathan in London saying, pay so-and-so. And that will be offset by loans from London to Frankfurt. Understand? Yes, my brother.
In your day, there will be many wars in Europe. And nations that have money to transport will... Pronto. Opa, peraí, tá com muita reverberação. Agora sim. Estamos de volta. Agora é a câmera. Quando não é uma coisa é outra, rapaz. 11 minutos de live e ainda nem saudei as pessoas. Quando não é uma coisa é outra. Olha. Vamos lá. Pronto, agora sim. Bom, boa noite a todos. Já um início para deixar qualquer um estressado, porque toda live tem que ter um problema, tem que ter uma coisa que... Melhor deixar para lá. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão. Estamos ao vivo aqui no nosso canal Uncut. E o tema da live, o que eu gostaria de comentar hoje na live, sobre a tribo de Dan, conforme havia falado anteriormente, trago atualizações sobre esse assunto, mas hoje o Laranjão deu uma coletiva de imprensa aqui no quartel-general dele, em Mar-a-Lago, e certamente ele falou sobre essa ladainha dos drones. Inclusive ontem na live tinha gente perguntando, fala sobre os drones, fala sobre os drones. Aí já começaram os profetas a dizer que os Estados Unidos está sendo invadido pelos cinzas, pelos verdes. Já começou... teve uma pessoa que comentou comigo, Gustavo, é verdade que é o Blue Beam. Outra falou, Gustavo, eu vi um pastor dizendo que é um comercial de um novo carro aí nos Estados Unidos. Eu fiquei, caramba, não é possível. Olha como o poder da informação tem a capacidade de distorcer as coisas e manter as pessoas anieladas. Se você não viu a live que eu até coloquei como a Premiere aqui no canal, veja, mas eu vou fazer uma atualização. Esses drones são OVNIs, são UFOs, o que está acontecendo? Não, é tudo manipulado pelo homem. Muito embora o governo não queira assumir, os militares tampouco, mas o que está acontecendo é o seguinte: esses drones estão fazendo o papel de varredura ou farejamento em busca de raios gama. Qual a importância desses raios? Raios gamas são raios emitidos por substâncias radioativas, substâncias ou equipamentos nucleares. Porque a princípio, we're gonna take a hit. A princípio, os Estados Unidos vai sofrer um ataque. Essa é a realidade. Que o governo não quer falar, os militares não querem comentar, para não assustar a população. Mas, a princípio, o próprio Donald Trump falou isso hoje. Coisas estranhas estão acontecendo. Ele sabe do que se trata. E as pessoas que estão inteiradas, e eu fiz questão de mostrar isso na live, entrou muita gente legal aqui nos Estados Unidos. Pessoas com segundas, terceiras e quartas intenções. Já haviam células adormecidas, apenas aguardando um comando, e mais pessoas entraram. E com a capacidade tecnológica de sumarizar ou sintetizar um dispositivo nuclear e colocá-lo dentro de uma maleta, então o transporte de uma bomba suja, de uma bomba nuclear, um artefato nuclear, tornou-se muito mais fácil. Além disso, também sumiu de lá da Ucrânia artefatos nucleares. O que as autoridades estão fazendo?
estão soltando esses drones, que são drones especiais, que estão tentando encontrar, através de um rastreamento, farejamento, vestígios de raios gama. Porque onde houver raio ou raios gamas, haverá uma grande probabilidade de que também um material nuclear esteja próximo. E o governo está trabalhando juntamente com os militares para evitar um ataque em Nova York. Essa é a realidade que a mídia não vai comentar aqui dos Estados Unidos. As autoridades não querem comentar, justamente para não causar pânico. Porque imagine, Nova York é uma cidade de, nem lembro agora quantos milhões de pessoas. E de repente acontecer algo que ninguém está esperando. Esse é o momento crítico que estamos vivendo aqui nos Estados Unidos. Aí, conforme eu falei, teve gente que disse, eu vi uma live de um pastor falando que é o Blue Beam. Não tem nada de Blue Beam nisso. Por enquanto ainda não. Um outro pastor falou que pode ser até o comercial de lançamento de carro. Caramba, como é que pode? Meu pai. Outros canais estão falando que são, ou que é uma invasão dos cinzas, dos verdes, etc. Nada disso, pessoal. O perigo é de uma explosão de um artefato radioativo nuclear. Esse é o perigo. Por isso, esses drones, inclusive o Donald Trump falou até sobre a minha propriedade. Ele está aqui em Mar-a-Lago e ele disse até sobre a minha propriedade estão voando. Por quê? Porque ele também é um alvo. O governo não quer confessar isso. As autoridades, como o FBI, não quer confessar isso. Os militares tampouco, mas é isso que está acontecendo. Por isso que as lives aqui no canal, eu procuro fazê-las de uma forma sequencial. De modo que, se você perder uma live, de repente, a próxima, do dia seguinte, você não vai entender muita coisa, porque você perdeu aquela. Então, quem assistiu aquele vídeo, acho que de 44 minutos, que o título, deixa eu até ver aqui rapidamente, para comentar. O título é Os Drones de New Jersey / New York. Tá lá. Então, ali já é comentado o que está por trás de tudo isso. E agora eu vou acrescentar algo mais, inclusive mostrar a coletiva de imprensa do Laranjão e ele falando abertamente. A soma de todos os medos, até parafraseando um filme que inclusive foi citado, se você ainda não viu, o título em inglês é The Sum of All Fears, onde o presidente americano está assistindo um jogo de futebol americano, estádio lotado, e explode uma bomba no estádio. Então, The Sum of All Fears, ou a soma de todos os medos, é que ocorra um ataque terrorista, mas com material radioativo nuclear em Nova York. E por isso está sendo feita essa varredura. Desculpe-me, logo no início tivemos problemas aqui com o áudio, mas, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, moderadores, boa noite você que está aqui pela primeira vez. Para as mães, um beijo. Então, sem muita demora, vamos direto ao tema. Desculpe a frieza e, de repente, até a minha... eu não quero soar rude, mas é que realmente irrita. Toda live tem um probleminha. Toda live está acontecendo alguma coisa e quando não é áudio
a câmera, até que a internet parou um pouco, né? Parece que é uma coisa cíclica. Vamos então ver o que está acontecendo para que vocês saibam e tomem ciência do tema. E quando alguém falar uma besteira que é Blue Beam, que é comercial de uma nova marca de automóvel, você diga, não se trata nada disso. Existe sim um perigo, existe sim um problema ocorrendo lá. Então hoje o Laranjão deu o ar da graça e fez essa entrevista ou essa coletiva de imprensa, com a mídia, a mainstream mídia, lá no quartel-general dele, aqui em Mar-a-Lago. O presidente sabe, os militares sabem sobre o drone. Então aqui diz o seguinte, o presidente Trump deu uma entrevista coletiva, em parte, sobre a questão atual dos drones. E ele foi claro, o presidente sabe, os militares sabem, o presidente sabe, ele está referindo-se ao Biden. O presidente sabe, os militares sabem. Eles não querem falar sobre isso. Claramente, Trump agora também sabe. Aqui está a parte relevante dos comentários do presidente Trump hoje. Depois eu toco essa entrevista pelo telefone, tá bom? Porque aqui eu creio que não vai sair o áudio. Durante a noite, recebi notícias de 7 fontes diferentes do Departamento de Polícia de Nova York. Então, eu também sei. Não há como relatar isso sem causar pânico. Então, o que as autoridades estão fazendo é não querer gerar um pânico entre a população. Existe o perigo? Sim, existe o perigo. E talvez seja até um perigo iminente. Mas não há como relatar isso sem causar pânico imediato e generalizado. Não há motivo para pânico, mas causaria pânico. Pensar no estilo Mad Max, pânico. Muitas pessoas podem ser prejudicadas por esse pânico. Então, não serei eu quem vai causar isso. Ponto final. É possível que as pessoas morram por falta de reportagem? Sim. Também é possível que muitas pessoas morram com uma reportagem. Sim. Então os veículos de mídia estão condenados se fizermos isso e condenados se não fizermos. Aí ele diz, parece que vamos levar um golpe. Essa tradução está horrível porque o texto original no inglês diz we're gonna take a hit. Ou nós vamos receber um impacto. Seria a melhor tradução. We're gonna take a hit. Olha, nós aqui nos Estados Unidos agora estamos diante de uma situação sem precedentes. Não é bom. Parece, pelo menos agora, que vamos levar um golpe muito grande. Ou vamos receber um impacto muito grande. Um golpe sem precedentes. Ruim. Muito ruim. A situação é complicada por muitas coisas. E um pânico generalizado pode resultar em um golpe chegando mais cedo, de qualquer forma. Para encurtar a história, os governadores de vários estados disseram aos federais: ou vocês confessam tudo agora, ou vamos ordenar que a Polícia Estadual e a Guarda Nacional venha abater esses drones. Então vejam que a coisa está tão sigilosa que nem os governadores estão sabendo. Então aquilo que foi comentado naquele vídeo, que daqui a pouco eu vou fazer uma recapitulação, é para ser levado muito a sério. Os federais não querem vir a perder muitos dos seus próprios drones, que estão ativos por um motivo específico. Então eles confessaram, não são alienígenas. Então, olha, tira essa ideia de Blue Beam ou qualquer outra coisa. Quem quer que faça vídeo falando
Está acontecendo, acabou de acontecer. Parei o meu carro aqui só para te falar isso. Nova York urgente. Esses clickbaits, não caia nisso. Eu sonhei com isso. Deus mandou avisar. Deus me revelou. Eu estava na visão. Deus me levou lá em Nova York, eu vi o que está acontecendo. Não caia nisso, pessoal. É mentira. Continuando. Não são alienígenas. Os federais estão procurando por algo no chão, algo ruim. É tudo o que posso te dizer. Leia nas entrelinhas. Os rumores parecem ser verdade. Então, para quem não... Depois eu toco o vídeo do Trump. Para quem não acompanhou ou não teve paciência de assistir a transmissão que foi feita no vídeo em questão, deixa eu trazer aqui para vocês. Acho que está aqui, notícias dos Estados Unidos. Está aqui, ó. Mistério do drone resolvido. Divisão de aeronaves do Centro de Guerra Aérea Naval. E aqui é um tipo de drone que já foi visto, como podem ver, não é nenhuma nave alienígena, ou uma coisa de outra dimensão, um alien, um Nephilim, nada disso. O grande mistério sobre drones sendo vistos por toda Nova Jersey parece ter sido resolvido. As fotos deixam claro que, pelo menos, alguns dos drones são drones Transwing Pterodynamics XP4, sendo desenvolvidos para a Marinha dos Estados Unidos. Outros são drones de detecção nuclear. O XP4 ou XP4 está sendo preparado para trabalhar pegando e entregando pacotes em um navio em movimento, mesmo em mar agitado e ventos fortes. Como o próprio nome indica, é um projeto Transwing, o que significa que pode mudar de um voo com asas do tipo aeronave para um projeto do tipo quadcopter, para decolagens e pousos verticais. Oficialmente, o tempo de voo é de 1 hora, mas isso poderia facilmente ser melhorado. Tem cerca de 4 metros de largura por 1,8 metros de comprimento, correspondendo muito bem às descrições fornecidas por muitas testemunhas. Muitos dos avistamentos e relatos sobre esses drones os mostram viajando quase diretamente pela costa de Nova Jersey. E veja só exatamente de onde vem a maioria dos relatos. E perfeitamente ao longo da rota de voo. E está a base conjunta Maguire-Dix Lakehurst, lá da divisão de aeronaves do Centro de Guerra Naval. Isso também explica porque os drones aparecem todas as noites na mesma área e permanecem por tanto tempo. Eles têm uma base onde podem trocar baterias a noite toda. Aí vem outros drones de aparência estranha. Nem todos os drones vistos são próximos em descrição ao XP4. Parece que outros tipos de drones também estão sendo testados, especificamente executando missões noturnas entre a base de Lakehurst e um navio da Marinha dos Estados Unidos que está na costa. Um dos tipos de drones que também estão voando sobre New Jersey e Nova York são os drones detectores nucleares, HPGE, de fabricação americana. Eles podem detectar raios gama a quilômetros de distância. Os raios gama são uma forma perigosa de radiação que pode penetrar nos corpos de organismos vivos e prejudicá-los em graus variados, dependendo da intensidade dos raios gama e da duração da exposição. Esses drones HPGE foram originalmente projetados para inspecionar instalações nucleares, mas não é para isso que eles servem.
Esses drones servem para varrer uma grande área em um padrão de grade para encontrar uma potencial bomba suja ou potencial outro dispositivo nuclear, potencialmente sendo contrabandeado para detonar em um ataque terrorista. Então, esse é o problema. Entrou muita gente conforme já foi dito, segundas, terceiras, quartas intenções, terroristas. Já haviam muitos aqui, células adormecidas, e, para piorar ainda mais a situação, um dispositivo nuclear desapareceu de lá da Ucrânia e, ao que tudo indica, está aqui nos Estados Unidos. Então, essa é a situação, pessoal. Esse é o problema. E esses drones, deixa eu trazer aqui novamente a imagem, eles têm antenas que eles se comunicam entre si e por isso que também estão causando interferências nas ondas radiais e pessoas estão ouvindo barulhos estranhos, tudo isso por causa desses drones. Está sendo feita uma varredura. Agora, aqui na Cracolândia, deixa eu abrir aqui. Olha só, a polícia de Nova York encontrou um desses drones. Olha o tamanho do bicho. Deixa eu colocar aqui na... Eu sempre esqueço. Vou colocar aqui no telefone. You look so small, man. You gotta be more bigger. That's bigger than me. That's what I'm saying. Yo, can you interview James for me, man? Ask him what happened. So, did you get contact with the culprit, aka Islam? Yo, James, how you miss that, bro? How'd you miss that? It's fucking huge. Alright. So, alright, keep going. So, we sent you to protect this drone, and you happen to just run it over. Yeah. Okay. What was your game plan going into that?